Fica como tarefa de casa. Ó, deixa eu só falar aqui para vocês não estragarem minha tarefa de casa para vocês. Se tiver na versão de vocês já explicado, não fale, tá? Eu vou trazer na minha aqui só para mostrar que essa linguagem, por exemplo, que eu tenho aqui, ela dificulta. Se nós não soubermos o significado de duas palavrinhas apenas que aparecem no texto, e essas duas palavrinhas aparecem no mínimo 4 ou 5 vezes no mesmo texto de cada, ou seja, são 10 palavras que se nós não soubermos o seu significado, a gente não vai compreender o texto, não tem jeito. Não tem jeito. Só para a gente entender. Oi? 33:1, verso 1. Se tiver diferente, não fale, tá bom? Fique para você aí, você já está em vantagem. Então olha só, como diz na minha: ai de ti, despojador, que não fostes despojado e que ages perfidamente contra os que não agiram perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, será despojado, e acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Se eu não sei o que significa despojado, despojador, se eu não souber o que é pérfido, perfidamente, eu vou entender esse texto, amados? Nunca. Certo, tem razão. Não é? Aí, eu vou falar para você, aí é onde entra a pessoa que realmente está vivendo, ele vai pesquisar o que significa essa palavra. Exato, é isso que a gente tem que fazer. E ele acaba... Agora, irmão, é Cícero, né? É. Irmão Cícero, imagina eu no púlpito, domingão lá, sei lá, qualquer dia, expondo aqui: irmãos, olha, Deus diz para você não tratar perfidamente aqueles que perfidamente te tratarão. Ai de você, despojador, que fosse despojado. Mas aí você tem que explicar o que você vai falar, você não vai jogar uma palavra dessa, não vai deixar lá, né? Sim, mas aí, amado, veja bem, veja como facilita a comunicação se eu pego uma palavra que é mais, ela comunica melhor, ela é usada no dia a dia das pessoas, né? Não vou falar agora porque isso é tarefa para vocês fazer em casa, trazer na semana que vem a seguinte tarefa de casa. Então veja só, irmão, anote aí que a gente dá lição de casa aqui também, viu? O que eu vou pedir para vocês? Pegarem esse texto aqui, vocês vão transcrever, tá? Você vai colocar lá, ai de ti, aí você vai no dicionário de língua portuguesa e vê o que é despojador. Ai de ti, que significa a palavra. Que não fosse, que significa a palavra. Que ages, que significa a palavra. Sim, trazer o significado desse... Vocês vão transcrever e trazer o significado da palavra e substituir, tá certo? A palavra do dicionário de língua portuguesa lá, para essa palavra aqui. Tá? Vocês vão escrever mesmo, numa folhinha. Então a irmã está em vantagem. Não fale, porque senão os outros vão... Tá? Não tem problema. Deve estar já o significado, né? Ou não? Não sabe. A irmã tem vantagem. E inclusive a gente já percebe que, ó, no estudo, na leitura, algumas versões elas vão ser melhores de fato. A minha é de 2000. Sim, mas não é só que ela foi impressa, né? Mas a linguagem, por exemplo, a gente tem linguagem de hoje, mas essa linguagem de hoje ela é do ano 70 e pouco. Não quer dizer que esse ano ela foi traduzida, né? É só a impressão, ela foi impressa, entendeu? Impressa, editada e tudo mais. Então, quando fala linguagem de hoje, não é porque ela foi por esses dias aí traduzida, que foi uma linguagem que foi adotada nessa versão. Amados, vamos pegar mais um texto aqui. A linguagem de hoje é totalmente diferente. Sim, totalmente diferente. Não fale não agora para não... Não, né? eu tenho todas as versões. Sim, digital aí facilita, né? Mas só para vocês fazerem isso, tá? Façam em casa aí, peguem... Eu não quero outra versão não, que vocês peguem uma linguagem de hoje, uma mensagem, nada. Vocês possam ir no dicionário de língua portuguesa. Vão lá e peguem o significado do texto. Um texto de Romanos, capítulo de número 8, verso 28. 8 e 28 de Romanos. Romanos 8 e 28. Vou ler aqui nessa minha versão. Eu só quero mostrar para vocês, amados, essas versões, como elas vão contribuir quando nós temos o maior número de versões. E que de fato umas são melhores do que a outra, né, no sentido de trazer uma linguagem, né, mais acessível. Diz assim, ó, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Essa na Almeida, revista e corrigida, né? Vou pegar na NVT. Romanos 8 e 28, na NVT. Olha como vai estar aqui, ó. Deixa eu ver, verso 28 e 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Mudou, não mudou?
Olha, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos pegar nessa mensagem aqui só para a gente ver a diferença. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Porque ele não traduz aqui, ele coloca bloco e aí a gente fica perdido muitas vezes para achar o versículo. 8:28, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, pronto. Acho que é a última aqui, ó. Assim podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Não trouxe um significado mais próximo, mas não está errado, né? Qual é o erro aqui? Se nós formos estudar o original, ele só trouxe em outras palavras, em palavras que são mais comunicativas. Bora lá. Assim podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Mudou a essência? Não. Na verdade, cada detalhe, cada ocasião, cada coisa que acontece. Não fugiu da ideia. Sim. Agora vocês percebam que essa linguagem, a última aqui, ela não é melhor quando a gente ouve, no sentido de você absorver cada detalhe, irmão, da nossa vida. Deus usa para contribuir e trazer algo bom para a nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, chamados pelo seu decreto. A comunicação é a mesma, as palavras foram usadas de maneiras diferentes, não é? Quando você vai falar, por exemplo, com um acadêmico, você usa uma linguagem. Quando você vai falar para um jovem, você usa outra linguagem, né? Quando você vai falar, existem dialetos. A gente tem no dicionário de língua portuguesa, inclusive, muitas gírias que estão entrando na nossa língua portuguesa. Está errado? Não está errado. É comunicação, né? O que eu quero dizer, amados, é que a gente precisa considerar essas diversas versões, cada uma delas, que elas vão contribuir no estudo, quando a gente faz essa investigação dos originais e as versões. Tá certo? É isso que eu queria trazer com esse ponto aqui. Outra parte aqui que eu queria trazer para vocês ainda hoje, né? 5 minutinhos a gente encerra no máximo, tá? É que os capítulos e versículos que nós temos aqui, ó, eles não fazem parte dos originais. Eu falei isso para vocês? Não? Eles não fazem parte. E muitas vezes eles atrapalham. Deixa eu só trazer as informações, né? Essa versão seria qual? NVI? Essa aqui é a mensagem, a última. A mensagem. Dificilmente você vai ter aí, poucos aplicativos têm ela, né? Não, pode ser incluído a NVI. Não é mensagem. A NVI é uma das melhores que tem. NVI, NVT, o que acontece, amado? Essas versões mais recentes, né? Elas foram traduzidas, são traduções por uma equipe, tá? Por isso que elas são melhores. Elas se aproximam mais dos originais. Porque essa aqui, por exemplo, foi traduzida por um homem, João Ferreira de Almeida. Ele traduziu, na verdade, até Ezequiel lá. Aí depois morreu, deram continuidade à sua obra, né? Mas era um homem, uma pessoa. NVI, NVT e essas outras mais, elas são traduzidas por uma equipe. Hoje você não traduz mais Bíblia dos originais por uma pessoa. É uma equipe. Então um cara lá que ele é especialista, perito no hebraico. O outro lá é perito na arqueologia bíblica. O outro é perito na história bíblica. O outro é perito na língua grega. O outro é perito na cultura hebraica. Então são pessoas que se reúnem, uma equipe, cada um na sua área de especialização, e aí eles vão estudar juntos para trazer um melhor texto de tradução dos originais. Aí você tem versões mais aproximadas dos originais, né? Por isso que essas são melhores, elas trazem mais próximos aí. Falando aqui dos capítulos e versículos, irmãos, os capítulos e versículos não fazem parte dos escritos originais, tá? Eu mandei para vocês lá no grupo, né? Até a irmã perguntou, eu acho, né? Ali a Bíblia toda, tá? Como ela foi escrita, sem capítulo, sem versículo, sem título, sem nada. Então a gente precisa entender isso. Às vezes isso atrapalha. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, mas antes que eu dê o exemplo, só vou trazer informação, né, de como isso foi feito, quando foi feito e por quem foi feito. Então não fazem parte dos escritos originais. Em 1250, da nossa era agora, um homem chamado Stephen Langton, professor da Universidade de Paris, ele colocou os capítulos.
porque ele queria estudar a Bíblia com mais facilidade e localizar os textos. Então não tinha capítulo, não tinha versículo, não tinha nada. Os originais nem pontuação têm. A língua hebraica não tem vogal. Imagina, fala qualquer palavra aí sem vogal, qualquer uma, pode pronunciar. Escolha qualquer palavra aí, tira a vogal e pronuncia. Não dá, né? Mas o hebraico antigo, chamado de quadrático, ele não tinha vogal. As vogais foram introduzidas no ano 500 agora, né? Chamado de texto massorético, né? Massorá quer dizer tradição. Então alguns estudiosos lá do hebraico, da cultura hebraica, para não perder a sua língua, porque Israel estava sem pátria, estava todo mundo espalhado pelo mundo todo, então eles começaram agora a tornar mais acessível a língua hebraica. Uma cultura para você preservar, você tem que ter a língua, né? O povo perdeu a língua, perde parte da identidade. Então eles colocaram sinais chamados de acríticos, que são as vogais que nós conhecemos. A, O, A, I, O, tal. E aí o que acontece? O antigo não tinha. Para as pessoas, eram só os eruditos, eram só os escribas que conseguiam ter acesso mesmo e entender, né? Então a gente percebe aqui que tem essas dificuldades. Então esse homem aqui no ano de 1250, ele colocou os capítulos. Imagina só, por exemplo, eu peguei 2 exemplos de texto aqui, ó, Romanos 3 e 10. A gente está em Romanos mesmo, né? Bora lá, 3 e 10. Romanos capítulo 3, verso 10. Como está escrito, não há um justo sequer. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Se fôssemos continuar, tudo bem. Aí eu falo, tá bom. Primeiro, para localizar isso aqui seria difícil. Para eu saber de onde Paulo estava tirando, e se ele estava tirando de alguma parte das escrituras essa citação, eu também não saberia. A não ser se eu conhecesse de fato os escritos hebraicos, o Antigo Testamento. Aí eu ia saber, opa, ele está falando aqui de algum texto. Que texto que é? Salmo 14 ou Salmo 53, né? 14 e 53 são iguaizinhos, ou bem semelhantes, né? É o único texto que vai falar lá do ateu, né? À toa, alguns dizem. Não, o tolo diz no seu coração não a Deus. Mas se eu não soubesse, como que eu ia saber disso? Então ele numera. Quando a gente lê aqui, ó, 9, ainda Romanos, para facilitar a vida de vocês, peguei tudo aqui pertinho, tá? 9:29 de Romanos. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Como disse Isaías, aonde que ele disse? Naquele rolo daquele tamanho, escrito enorme. Então, tinha que ler todo, tinha que conhecer. Imagina só. Então, esse professor aqui, né, na França, lá em Paris, na França, ele colocou os capítulos, tá? Numerou lá para facilitar. 300 anos mais ou menos depois, 1550, para ser mais exato, 1553, um outro, né, erudito lá, estudioso, chamado Robert Stieni, ele introduziu os versículos. Aí deu uma facilitada mais ainda, né? Porque aí você tem detalhado capítulo tal, versículo tal do livro. Aí você consegue estar indo direto, que é o que nós fazemos hoje. E ainda tem essa facilidade. E tem os títulos, né? Não tem os títulos que vai ainda... Só que esses títulos, irmãos, muitas vezes, eles vão atrapalhar a gente. Essas divisões, às vezes, quebram a sequência da fala do autor. Quando a gente vai ensinar, a gente vai pregar, a gente vai expor uma mensagem, o que a gente faz? Pega um textozinho lá, né? Um versículo, 2 versículos, 3. Dificilmente a gente lê um capítulo todo, muito menos um livro todo. Isso é impensado. Mas foi isso que os autores fizeram. Quando eles mandaram, quando Paulo, por exemplo, mandou a carta aos romanos, ele mandou a carta. Vocês sabem o que é uma carta? Ninguém escreve carta com capítulo, com versículo, com título. Carta comum, você quer comunicar uma pessoa, eu sei que é raro hoje, né? E-mailzinho, zap e tal. Mas é isso. E às vezes Paulo estava falando e eles colocaram uma divisão, capítulo, versículo, que quebrou de repente a sequência. O exemplo disso, sabe qual que é? Efésios, por exemplo. Efésios, eu não vou ler agora porque, né, não vai dar tempo, tal. Já estou estendendo um pouquinho aqui o horário. Efésios, capítulo de número 5, os pastores, padres, quem vai celebrar o casamento, eles vão falar da submissão da mulher, a respeito da mulher ao homem, né? Não é isso que dizem? Aí pega lá, Efésios capítulo 5, verso 22. Vós, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como o Senhor, aquela coisa toda, né?
E aí fala o quê? Que a mulher tem que ser submissa. É isso que Paulo disse? É isso que Paulo ensinou? O que vocês acham? Eu acho que não. Mas olha. Não é ser escravo, ser empregado. Eu acho que tem que ser lá pra lá. Paulo ensinou, eu acho, olha só, o achismo, bora lá, amada. Eu perguntei o que Paulo ensinou, a afirmação. Sim, ele ensinou sobre a submissão da mulher ao marido. Agora, foi tudo o que ele ensinou? Não. Ele ensinou sobre a submissão nos relacionamentos, onde a mulher tem que ser submissa ao marido, o marido tem que ser submisso à mulher, os filhos têm que ser submissos aos pais, os pais têm que ser submissos aos filhos, os empregados têm que ser submissos aos patrões e os patrões têm que ser submissos aos empregados. Onde está esse texto? Vai do capítulo 5, verso 17, até o capítulo 6, verso 9. É uma fala só de Paulo. Depois vocês leem lá. Só que com a quebra. Aí, por exemplo, a gente pega aqui, eu não sei na Bíblia de vocês, mas na minha, ó, tá assim, Efésios capítulo 5, bora aí só para vocês confirmarem. Efésios, capítulo de número 5, verso de número 22. Na minha, vai ter um título, né? Acho que é Deveres Domésticos das Mulheres, alguma coisa assim. Se eu achar Efésios, eu consigo. Todas as Bíblias têm esse. Tem. Mas lembrando, irmão Cícero, ó, que esses títulos, eles não são inspirados. Não, Né? Não, sim, eu digo só para a gente entender. Que muitas vezes a gente vê. E outra coisa, às vezes ele até atrapalha porque o título, às vezes, ele dá a intenção daquele pensamento daquela pessoa que está vendo aquilo. Ou seja, nem sempre aquilo que você está enxergando possa ser correto. Às vezes você tem uma opinião da pessoa, tem outra opinião. E dependendo da versão, não está igual. Né? Você percebe que tem diferente. Mas o meu está aqui, os deveres domésticos. Vou pegar aqui o celular que eu O consigo. meu deveres conjugais. Conjugais, domésticos, né? Esposas submissas, maridos amorosos. Olha aí, ó, nas suas assim, coisa boa. Mas aqui, amados, ó. Aí, mano, isso, tem que provar aí o trem. 22, né? Ó, amados, então eu pego aqui, ó. Seria o verso 17, para o texto ser melhor entendido do que o autor quis falar. Olha aqui, ó, se vocês conseguirem chegar aqui. Aí aqui a gente já tem um título, aqui a gente já tem um capítulo, então você tem divisões. Isso aqui muitas vezes vai atrapalhar, porque quebra a sequência da fala do autor, não é? Às vezes contribui, muitas vezes contribui, mas às vezes causa isso aí, tá? O que eu quis mostrar para vocês aqui é que a gente tem esses benefícios, nós temos diversas versões, os originais não têm isso foi introduzido ao longo do tempo, foram contribuições, mas a gente precisa ter muita cautela, senão a gente de fato, às vezes, não interpreta direito, não entende direito, porque a gente não tem esse conhecimento de que tem aí essas informações, tá certo? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.